Neste vídeo eu vou falar um pouco de política e o sistema político, falando de Brasil, o sistema político que o Brasil hoje usa é um sistema antigo, é um sistema que a gente herdou da Grécia Antiga, é um sistema que vem há 2.500 anos. Iniciou há 2.500 anos esse sistema, para vocês ver como é antigo. E em 2.500 anos, surpreendentemente, ninguém, apesar das críticas que alguns filósofos já colocou na política, mas ninguém propôs uma mudança em que, enfim, havesse no sistema político a justiça, algo justo em que o político entre ali de maneira justa, que o político lute pela justiça, por toda a justiça, uma justiça social, justiça econômica, uma justiça pessoal, uma justiça do homem, que o homem tenha justiça, que as coisas do mundo sejam justo. Como eu falei, esse sistema político vem da Grécia e foi muito aprimorado também em Roma, e este sistema que inicia na Grécia, que foi aprimorado em Roma, a gente hoje ainda segue. Ou seja, é um sistema ultrapassado. Temos meios para deixar que esse sistema deixe de ser ultrapassado? Temos sim. O meio é a filosofia. A filosofia nos dá meios para refletir em melhoras para a nossa política. Mas, vendo o cenário, eu sou pessimista porque o cenário está para compra. Compraram o nosso país. O nosso país não pertence mais a nós. Se não pertence mais a nós, nem a política não pertence mais a nós. A política hoje aqui estaria voltada para sobrevivência, estaria voltado para uma teoria darwinista, ou seja, que somente os fortes sobrevivem, é uma luta de sobrevivência natural, ou seja, o político que entra hoje aqui é para sobrevivência de si mesmo e de sua família, é uma sobrevivência. Ele se torna, o político que hoje entra aqui, ele se torna forte economicamente e ele tem aqueles 4 anos de reinado dele, reinado ou local, ou estadual, ou um reinado sobre tudo que abrange o país. Eu tenho aqui anotado 3 meios que mudaria a política, que a política, enfim, tornaria justa e resolveria o maior problema da política que a gente herdou, que é colocar reis sobre nós. Isso é o maior problema que a raça humana tem edificado, tem praticado. É de conhecimento de todos que se colocamos senhores sobre nós, logo viramos escravos. E a política hoje tem uma ideologia por trás, ela não mostra. São homens sofistas que, em momentos de eleição, de se elegerem, eles enganam o povo com suas falas. Mas nessa política hoje nossa, tem muitos meios enraigados dentro dela que faz desses homens políticos, faz deles grandes homens que são responsáveis, donos de nossas vidas. São meios que dão poder. Eles são homens que acabam com grande poder sobre nós. Mesmo que fosse mudado, não dá para mudar, porque é uma máfia. Mesmo que fosse mudado, já seria tarde demais, porque já venderam esse país. Esse país não pertence mais ao brasileiro.
Hoje somos escravos de senhores de outros países, porque já são donos das maiores fontes de riquezas do Brasil, já foi vendido para pessoas grandes milionários de outros países. Aí os mais ignorantes falam, mas Diego, eles comprando essas fontes de riqueza, eles geram emprego. O que é gerar emprego? É dar um pouquinho, 1% da capacidade de uma empresa, da riqueza da empresa, 1% ficar aqui em nosso país. Porque este pouquinho, este 1%, entra no bolso do funcionário. O resto, o montante da riqueza não vai ficar aqui, vai para fora, porque o dono é de fora, o dono não está aqui. E esses empregos é uma meia dúzia de pessoas, é poucas pessoas, não é todo mundo que estão empregado. Para não estender aqui o vídeo, eu vou falar de 3 coisas que poderia ser mudado, acabado, para acabar com o poder do político, porque o político já destruiu a gente. Se tiver geração futura da gente, essa geração estaria fadada para serem homens que nem os africanos, escravos de elites globais. A gente poderia ter parado isto se a gente tivesse colocado no poder Enéas lá no passado. Aí sim, a gente talvez teria parado isto se Enéas tivesse o poder para fazer o que ele imaginava e ele influenciasse também os políticos vindouros. Enéas já sabia o que a gente iria se tornar hoje. E ele já sabia o que iria tornar a nossa geração amanhã. Esse pensamento, essa fala que políticos falam de oportunidade, eu vou gerar oportunidade. Vai gerar oportunidade como? Se as riquezas já foram vendidas. Eles vão comprar de volta o que eles venderam? É óbvio que quem comprou as nossas riquezas naturais comprou de políticos. É óbvio que não vai revender para a gente. Então vamos se voltar para as questões, o que poderia ser feito para mudar essa política, para que as pessoas pessoas eleitas não se tornassem senhores da gente. Um primeiro ponto, são 3 pontos. Só precisa de 3 mudanças. O primeiro ponto é o partido político. Vou explicar. O partido político é muito perigoso, porque eu vou dar aqui exemplo do que pode acontecer, né? Pode acontecer. Vamos aqui examinar, refletir o que pode acontecer com partidos, o que pode vir a acontecer. Por quê? Porque, veja bem, vamos refletir. Vamos dizer que tem uma grande indústria global que quer vender seu produto para a gente. Quer impor que seu produto seja colocado em nossa nação. Se ela quer impor isso, e ela vai ganhar grande lucro com isso, ela pode pensar em primeiro fazer acordo com o político. E fazendo acordo com políticos, dando uma porcentagem para políticos, ela assim venderia em grande escala e de forma obrigatória para aquele país. Sendo assim, ele tem um intermediário para ele chegar em todos os políticos. Qual é o intermediário? É o partido político. O partido político ele vai dar voz para todos os políticos ali afiliados. Então, o que for acordado com o partido político vai cobrar de todos os afiliados, de todos aqueles do partido que faça segundo o que o partido quer. Então, se uma indústria consegue comprar um partido, ele consegue comprar
todos os políticos de um partido. Vocês imaginam se uma indústria comprar 10 partidos de uma nação? Toda a nação se volta para os propósitos da indústria. Então, isso é um perigo. Partido político é um perigo. E não necessitamos, na hora de votar, na hora de examinar um político, não necessitamos de um partido. Porque é só a gente escutar o político que a gente vai saber qual a opinião, qual a ideologia do político. A gente não necessita de uma bandeira partidária falando que aquele político pensa assim. A gente não necessita. Isso é um grande erro. Isso é um grande erro que a gente tem feito, tem praticado na política. Isso pode trazer grandes males para a gente. Segundo ponto, vamos sair desse ponto. Vocês podem refletir mais e ver que não tem lógica ter partido, não tem lógica. Segundo ponto, o político. O que eu vejo, o que eu cresci vendo, eu sou de cidade pequena. Eu nasci em cidade pequena, cresci em cidade pequena. Quando a gente cresce em cidade pequena, a gente sabe tudo. Tudo que os políticos fazem. Cada passo. Os vizinhos que ele tem. O que ele tinha quando ele iniciou como político e o que ele veio a ter quando ele terminou como político. A gente sabe tudo. Se ele tinha um prego e com o final de sua política, ele terminou com 200 mil pregos. Ou 10 milhões de pregos. A gente sabe, a gente vê. Porque é cidade pequena, a gente vê tudo. Tudo que acontece em cidade pequena, a gente vê. E eu saindo de cidade pequena, eu fui falar do que eu via na cidade pequena. Em cidade grande as pessoas duvidavam, não acreditavam em mim. Porque em cidade grande não se vê. É por isso que muitos não vê o que acontece, não percebe o que pode mudar para que a política se tornasse algo justo, se tornasse uma justiça sobre a terra. As pessoas não vê. E uma dessa visão eu cresci vendo políticos, o que eles fazem dentro da cidade. Quando eles entram na eleição, eles saem nas casas, alguns têm dinheiro, dá dinheiro, e além do dinheiro eles prometem emprego. Eles prometem emprego. Por que eles prometem emprego? Porque tem muitos empregos públicos, cargos públicos, que de 4 em 4 anos é mudado as pessoas. Por que é mudado as pessoas? Porque é tirado, o político ganha, ele tira aquelas pessoas que estão em determinados cargos, que essas pessoas foram rivais políticos deles, eles tiram e colocam os amiguinhos dele, aquelas pessoas que elegeu ele. Eu cresci vendo isto. São muitos cargos públicos. Vou citar exemplos. Se tem uma escola, o vigilante da escola é um cargo que ele vai conseguir colocar amiguinho dele. Eles conseguem. Como, não sei, mas sempre a gente vê que os amiguinhos dos políticos sempre estão nos cargos públicos. De 4 em 4 anos é mudado para o amiguinho. E na escola eles conseguem colocar, então, vigilante, faxineiro, pessoas da cantina para fazer cozinheiros. Eles conseguem colocar, às vezes, alguns tutores, alguns dentro de secretaria, alguns professores.
São vários cargos em uma escola. Aí você imagina na prefeitura. Aí você imagina em outras secretarias do município e assim mais. Porque a gente sabe que órgãos públicos em uma cidade são muitas. Então, um prefeito e vereadores, eles conseguem colocar muita pessoa para trabalhar. Eles conseguem emprego para muitas pessoas. Eles se tornam como senhores de campos em que eles entram e tem um grande campo para dar emprego para um bom número de pessoas. E vocês sabem o que esse bom número de pessoas que eles conseguiram dar emprego, o que vão fazer a partir dali? Vão lutar para que ele continue. Por quê? Porque ele que está dando sustento para a casa dele. É ele que está dando dinheiro para a casa dele, para o bolso dele. Logo, esses eleitores dele lutarão com unhas e dentes para manter o seu político, para que sempre o seu político, o seu rei, o seu príncipe ali, que eles fazem de homens reis, príncipes, se mantenham no poder. É isso que acontece em cidade pequena, e na cidade pequena é assim, no estado é assim. Vocês imaginam o poder que pode ter um governador, porque um governador ele tem mais departamentos públicos ainda para colocar mais pessoas, mais trabalhadores dele, e essas pessoas não vão só trabalhar para a população, vão trabalhar em prol daquele governo que ainda continue. Porque a renda dessas pessoas depende ainda da continuação desse tipo de governo, desse sistema político. Então vocês estão vendo o grande poder que um político consegue adquirir com isso, porque ele é uma pessoa que consegue dar emprego a pessoas. Aí eu pergunto, é certo dar esse poder para político, deixar que políticos coloquem pessoas em cargos e mais cargos e mais cargos e mais cargos? Se ele é um funcionário da gente, a gente elege ele para ele ser, a princípio, um funcionário da gente, mas ele sai de funcionário para senhor gerador de emprego. Mas o político, ele não se torna não só rei, gerador de emprego para pessoas, ele se torna também um rei sobre empresas, porque muitas empresas querem ser amiguinhos também do político. A gente vê, a gente nota que sempre quem está fazendo obras públicas são os amiguinhos dos políticos. Por quê? Logo, as empresas vão ajudar também o seu político. Político, meu amigo, você está precisando de dinheiro agora? Eu vou te dar uma parte do que eu vou receber depois, porque se você ganhar, ele já brilha já o olho do empresário. Se ele ganhar, eu terei muitas obras, muitos serviços públicos para eu sair servindo. A minha empresa vai vender muito se ele ganhar. Então, o político ele acaba tendo dois grandes aliados, empresários e cidadãos, pessoas. Os empresários querem que eles ganhem para que suas empresas se destaquem, suas empresas prestem serviço público. E o cidadão também quer prestar serviço público, então é seu político que tem que ganhar. Ele vai lutar para isso, que ganhe o seu político que te dê emprego. Então, Diego, como mudar isso? Como tirar esse poder que um político pode adquirir? Veja bem, eu estou dando hipóteses de pode, eu não estou, para eu depois não ser incriminado, né? Porque a gente hoje não pode falar mais tudo que a gente pensa. Então, para que eu não seja incriminado, eu só estou dando suposições que pode acontecer. Bom, para mudarmos isto, se ainda desce, né? Não dá mais, vai continuar assim. Mas se ainda desce, a solução era essa. Acabou o partido político,
e os políticos não vai ter mais nenhum poder, não vai mais se tratar, não vai mais depender de políticos, cargos, todo cargo público. Para todo departamento público vai continuar aquelas pessoas que irão fazer provas e serem funcionários públicos, concursados, que tenham pelo resto da sua vida aquele emprego, se assim praticar, se assim servir de forma correta. Sim, isso eu apoio. Mas aqueles que não são concursados, por que não haver uma eleição também? Se já há eleição de político, a gente faz eleição de pessoas para trabalhar na vigilância de um colégio, trabalhar em um hospital, em todas as secretarias, todos os departamentos públicos, eleição. Não queremos fazer eleição, então o que a gente pode fazer? Provas que nem o Enem. O Enem tem provas para as pessoas entrar em faculdades. Por que não faz provas para as pessoas entrar em departamentos públicos? Os mais capacitados, olha só, os mais capacitados, é justiça, é justo. As pessoas mais capacitadas vão adquirir os empregos públicos. De 4 em 4 anos faz prova, de 4 em 4 anos muda um número de pessoas que ali entrou em departamentos públicos. As pessoas que não foram concursadas, que não foram colocadas de forma permanente, né? Então façamos provas e eleições, por exemplo, secretários de saúde, secretários de educação, essas coisas podemos fazer provas ou então eleições também. E as empresas que querem servir as coisas públicas, elas têm que fazer provas também, eleições. Uma forma que o povo, olha só, o povo que coloca essas empresas, aí sim, o poder sai da mão. Todo o poder sai da mão do político e se volta para o povo. Aí, enfim, o povo, enfim, é uma democracia, porque o significado de democracia é isso, é o poder do povo. Eu demonstrei todinho que não existe poder de povo, não existe. Mas se mudasse, houvesse essas mudanças, aí sim, enfim, teríamos a democracia, o poder do povo. Porque o povo hoje não tem poder, o povo está sob, o povo é uns escravos da política. Pronto, aí mudava. Aí o político deixava de ser rei para ser um servidor. Ele ia servir as pessoas. Aí qual era o papel do político? O papel do político é para ser o papel do político. O papel do político é ele andar nas ruas, a gente nem vê político andar nas ruas. A gente mora em cidade pequena, mas a gente nem vê eles. Eles vivem viajando, gastando seus dinheiro que ganham. Enfim. Aí o papel do político é ele andar na rua, ver, tem um buraco ali. O político anota em algum lugar, anota e passa o que vai ser necessário para tampar aquele buraco. E aí vem órgãos que tomam de conta de registrar as empresas que ali vão concorrer para tampar aquele buraco, as empresas que vai querer prestar o serviço para tampar aquele buraco, e a mesma coisa, o político vê uma ponte para ser feita. O político anota, repassa para as determinados órgãos que vai tomar de conta da eleição das pessoas que irão trabalhar ali, da empresa que prestará serviço. Assim é uma civilização justa em que quem vai prestar serviço é quem quer, quem realmente quer e quem realmente é capacitado. Isso se chama justiça. É simples. Resolver as coisas injustas, as coisas satânicas, demoníacas desse mundo, porque Satanás tem destruído a sociedade com suas formas injustas e covardes, destruindo a sociedade e o ser humano. E eu nem vou dar uma quarta mudança política, que seria o poder
do político para vender nossos produtos naturais, vender nossas riquezas naturais. Por quê? Porque, na realidade, quem era para ter esse poder de escolher se uma riqueza natural de um país deve ser vendido ou não é o povo. Então, o povo que faria uma votação para ver se vendia uma reserva de ouro, uma reserva de metal, uma reserva de ferro. O povo que era para decidir isso e não o político. Mas a gente tem deixado os políticos decidir por nós. E o que aconteceu? Eles venderam. Para quê? Não sei. Cadê o dinheiro de tudo que já foi vendido? Cadê? Não existe. E outra coisa, para que dar esta opção de não deixar mais eles vender, se tudo que nós já tinha já foi vendido? O que temos ainda para ser vendido? Eu acho que não temos mais nada. Se tem mais alguma coisinha aí, logo vão vender. Uma conclusão de tudo isso. Qual as mudanças que teríamos se tudo isso fosse obedecido, se tudo isso, essas 4 coisas fossem mudadas dentro da política? Os políticos passariam a ser apenas empregados e não mais senhores. Eles não mandariam mais em nós, mas sim a gente que mandaria neles. Eles não teriam mais nenhum poder. Eles só trabalhariam. Eles apenas iriam ganhar o seu salário e não mais acordos por fora, como acordos com possíveis empresários querendo colocar suas empresas, ou acordos com cidadãos querendo se colocar dentro de órgãos públicos. A gente sabe que o político hoje, muitos têm entrado com nada na política e têm saído com tudo. Hoje eles têm várias formas de acordo com que os façam enriquecer. É por isso que eu falei de início sobre uma política de apenas os fortes sobrevivem. A política virou uma luta de sobrevivência. E com isso entraria em cargos públicos também as pessoas que estão mais capacitadas para exercer os cargos, porque entraria por via de provas. Entraria pessoas que realmente quer trabalhar, porque todo aquele que se capacita para um serviço é porque esse serviço ele gosta. Mas temos deixado políticos escolher os servidores. Se é os políticos que estão escolhendo, estão colocando as pessoas erradas nos cargos. Porque essas pessoas eles não fizeram nada para estar ali, fizeram apenas acordos políticos. Com isso, a gente monta uma pirâmide de destruição de uma nação. É por isso que nossa nação está aonde está destruída como está. Se eles já venderam todos os produtos naturais desta terra, agora os produtos somos nós. Resta para eles agora os escravos deles. Vamos se deixar ser escravos de políticos? Vocês estão enxergando esse ciclo demoníaco? Hoje, nós, cidadãos, somos escravos do sistema. O sistema pode nos vender, porque esse sistema político já vendeu todos os produtos naturais. Agora só nos restou a nós. Eles podem vir a nos vender. Agora a mensagem foi só para o cidadão que elege o político.
Agora eu me volto para o político. Político, hoje vocês nos vendem. Mas amanhã serão os políticos de amanhã que venderão vocês e a descendência de vocês. É um ciclo maligno que primeiro vem a nossa destruição do povo. Depois vem a destruição sua e de sua descendência. Vocês também serão atingidos por tudo isso que está acontecendo e por tudo que virá. Se vocês não pensam no povo sofredor hoje, pensem nos filhos de vocês que sofrerão amanhã. A injustiça não chega só para um, a injustiça chega para todos. Se você hoje é juiz, amanhã você estará como réu da injustiça. É ruim ser julgado segundo a injustiça, e esse julgamento chega para todos. Pensem bem, políticos, o que vocês estão fazendo.